Dividendos dos fundos imobiliários. Será que vale a pena? O que são dividendos? As diferentes maneiras de rentabilidade? Será que todo fundo tem a mesma rentabilidade? Quais os pontos positivos, os pontos negativos? É sobre isso que eu quero falar com você neste conteúdo. Então, se você está interessado em aprender estes 4 pontos, pega aí o seu papel e caneta na mão, desenha a sua casinha e venha comigo para mais um conteúdo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora ou se você já assistiu algum vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, é muito rápido, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí. Dessa maneira você vai me ajudar na meta que eu tenho de atingir 200 mil inscritos ainda este ano. E para ajudar essa quantidade de pessoas não é possível fazer sem a sua ajuda. Então por isso que eu conto aí com a sua ajuda, deixa o seu like, bora lá para os comentários, lista VIP do WhatsApp e muito material gratuito para você na descrição deste vídeo, não deixe de passar lá. Bora lá para o conteúdo. Já desenhou sua casinha? Pegou papel e caneta na mão? Então vem comigo. Seguinte, muitas pessoas chegam até mim perguntando: Anderson, mas será que vale a pena viver, buscar uma renda, viver de renda dos fundos imobiliários? Tem risco? Quais riscos existem? Então, eu quero criar esse conteúdo de maneira bem interessante para você. Para isso, nós vamos fazer uma analogia com uma casa. Tem que ser uma casa que você compraria para aluguel. Neste nosso exemplo, essa casa pode estar simbolizando um shopping, está podendo simbolizar uma laje corporativa, vai poder simbolizar aí uma construção, de um prédio, de um resort, de um hotel, de um banco. Para que fique mais claro para você, é uma casa que você iria alugar. Então pensa nisso aqui numa casa que você iria alugar. Então, uma casa, eu não sei onde você mora, mas provavelmente tem aí, você sabe de uma casa que tem aí para alugar. A primeira coisa é, então, o que são esse tal de dividendos? Dividendos, podemos pensar com algo que é parecido com o aluguel. Então, aqui, ó, aluguel, o alugar é parecido com os dividendos, ou seja, quando você aluga uma casa, um apartamento, um sítio, uma fazenda, um imóvel que seja, você vai receber todos os meses uma coisa chamada de aluguel. E aí, o que vem? Quando nós fazemos isso de uma maneira lícita, de uma maneira correta, o aluguel, ele tem vantagens e desvantagens, assim como nos fundos imobiliários. Então, os dividendos serão aqueles aluguéis, aquela rentabilidade que vai cair para você todos os meses. Então, por trás da gestão do fundo, como eu já expliquei em outros vídeos, se você tiver alguma dúvida, tem uma playlist na descrição deste vídeo, que você vai poder ver todos os outros vídeos que eu já falei sobre fundos imobiliários, onde você vai ter toda essa ideia que existe por trás, alguém que faz a gestão. Então, essa pessoa que faz a gestão de todos esses aluguéis, ele vai pegar 95% do que sobrou do lucro e vai fazer o quê? Vai dividir com os cotistas. Então imagine que você tenha um pedacinho dessa casa, uma cota, e nesse pedacinho tem uma proporção, tem um valor. Existem fundos aí que podem ser adquiridos com R$50, outros com R$100. Daqui a um pouquinho eu vou dar um exemplo de uma aqui que está na minha carteira para você fazer algumas comparações. E aí você vai receber de acordo com aquela parte, aquela cota que você tem do fundo. E aí o que vai acontecer? Então, o segundo ponto que você precisa entender é que vai haver uma diferença de um mês para o outro. Mas por que isso acontece? Acontece porque o inquilino pode sair daquela casa, pode acontecer um problema de gestão, pode quebrar alguma vidraça, pode quebrar alguma coisa aqui e vai ter que ser reparado, pode ter um desafio econômico que não vai ter mais aluguéis, ou uma recessão, ou uma negociação. Então, de uma maneira, você vai entender que os dividendos, ou seja, o aluguel que vai cair para você, ele sim será diferente mês a mês. Pode ter uma regularidade? Sim, pode existir uma regularidade. Mas por se tratar de uma renda variável, o primeiro ponto que você precisa entender é que mês após mês pode ter uma variação em relação ao dividendo. Então, partimos para o ponto 3. O ponto 3 é onde a gente começa a pensar qual
ou quais as vantagens de fazer um investimento em um fundo imobiliário e vocês buscar os dividendos como uma maneira de gerar renda para você todos os meses. Aqui o que acontece é que no aluguel você vai ter a cobrança do imposto de renda. Mesmo que você fale assim, Anderson, mas eu não declaro isso no meu imposto de renda, eu estou colocando aqui a maneira lícita, a maneira correta. Se você não faz isso, eu não posso aqui, né, omitir, falar, né, emitir qualquer opinião, então isso aí vai de você, mas de uma maneira correta, você deveria fazer aí a menção do que você recebe de um aluguel e seria sim cobrado o imposto de renda de acordo com a característica pessoal que você tem. Qual é a principal vantagem, então, do dividendo? Não tem a cobrança do imposto de renda. Então, aqui, ó, o imposto de renda aqui é igual a 0% sobre os dividendos. Então, aqui, ó, sobre os dividendos, você não paga nada, o dinheiro cai limpinho, que cai, você fez a compra de um fundo imobiliário na corretora X, por exemplo, ele vai cair também na sua corretora todos os meses, tem uma data X, é uma data que acontece a divisão, né, dos lucros ou dividendos, que vai cair lá na sua conta da corretora. Então esse aqui começa a entender, opa, isso aqui é uma vantagem. Daqui um pouquinho eu vou dar um exemplo para você de uma casa, de um imóvel que custa X mil reais, para você fazer esta comparação. E qual é uma desvantagem? Primeira desvantagem é que nós estamos falando de uma renda variável. Então essa é uma desvantagem, porque se você entrar pensando que, ó, eu vou investir querendo uma rentabilidade fixa. Então, não é para você esse tipo de investimento. E qual é a desvantagem? Que aqui você vai ter que declarar o imposto de renda caso você tenha lucro. E aí você vai ter que emitir uma DARF. Eu não vejo com tanta desvantagem, mas você vai ter que fazer o pagamento no próximo mês que você recebeu aquele dividendo, caso você tenha feito uma venda, na verdade, do lucro, né? Caso você tenha recebido um lucro, você vai ter que declarar a sua DARF, vai ter que declarar um documento, né, de arrecadação federal, mostrando que você teve lucro e aí sim terá uma cobrança de imposto de renda sobre o lucro caso você venda a sua casa com um lucro maior. Então, é importante você entender isso que, Anderson, mas e se eu não vender? Se eu ficar com este imóvel, com esta cota da minha casinha por 10 anos, não vai pagar imposto de renda porque você está só vivendo de renda. Naquele momento em que você for fazer a venda e obtiver lucro, terá que pagar o imposto de renda equivalente a 20% sobre o que teve de lucro. E aí a gente pega uma simulação. Imagine que você tivesse aí hoje uma casa no valor de 150 mil reais. Tá? Vamos imaginar aí que você tem uma casa de 150 mil reais. A pergunta que você precisa começar a responder é: será que você vai querer um aluguel ou será que você vai querer aí um fundo imobiliário? E aí a gente começa a analisar. Quando você pega o aluguel, a primeira coisa que você vai pensar aqui, ó, dependendo da situação, eu terei que pagar imposto de renda. Aqui nos fundos imobiliários, você não tem o imposto de renda. Legal, começamos com uma vantagem. Então, você já tem esta vantagem aqui. Uma outra situação é que, dependendo da região em que você mora no país, você pode ter um aluguel muito bom. Talvez você não tenha um aluguel tão bom assim, então você vai ter que pensar qual é a rentabilidade que você tem em relação ao seu patrimônio, ou seja, em cima dos 150 mil. Para você ter uma ideia, aqui nos fundos imobiliários, tem fundos aí que rende 1% ao mês, 2%, tem uns malucões aí, uns fundos muito doidos, que pode render no mês 3%. Eu disse para você que é renda variável, quer dizer que no outro mês pode render 0%, pode render 0,5%, mas vamos pegar aqui numa situação média, até mesmo dos fundos que eu tenho na minha carteira, um deles é o XPLG11, que no último mês rendeu 0,57% de dividend yield, ou seja, o percentual
que teve aqui de rentabilidade. Como eu não sei quanto vale um aluguel de uma casa de 150 mil aí onde você mora, eu estou pensando aqui, 0,57% de 150 mil nos daria aí um aluguel de R$ 855. O que você precisa pensar agora? Se você é uma pessoa que tem uma casa, um apartamento, que tem este valor de 150 mil, menos ou mais, basta a gente fazer aí, né, as continhas, a pergunta que você vai precisar fazer é, será, eu não sei quanto é o aluguel que está aí, né? Será que vale a pena, ao invés de eu ter esta casa, este apartamento, este imóvel, este lote que seja, no valor de 150 mil, ou comprar isso em fundos imobiliários? Aí eu vou ter que fazer um estudo, vou ter que começar a buscar e entender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Claro que você não precisa se preocupar, estando aqui no canal Excelência no Bolso, eu sempre lhe darei muito material gratuito, então na descrição desse vídeo tem e-books para você começar a entender se ainda não leu sobre isso, tem playlist, como eu já disse para você. E aí você tem aqui a comparação entre um aluguel nos dividendos nos fundos imobiliários, que é em torno de R$ 855, e uma casa de 150 mil, que pode ter um aluguel talvez até maior, talvez até menor, vai depender da cidade, da região que você estiver. Então, quando nós estamos falando de dividendos em relação aos fundos imobiliários, é muito importante que você entenda que estamos falando de renda variável e este valor do aluguel pode não ser o mesmo para o próximo mês, pode ser maior. Vale lembrar que tanto quanto a compra da casa, tanto quanto a compra do fundo imobiliário, vai possibilitar a você ter uma valorização ou desvalorização do seu imóvel ao longo do tempo. É um outro conceito, né, de valorização que eu tenho e eu expliquei isso já em um outro vídeo. Então, no vídeo de hoje eu queria compartilhar com você este conteúdo dos dividendos, para você começar a analisar se vai valer a pena ou não para você. Porque não adianta eu dizer a você, olha, este é o melhor fundo que eu estou aplicando, é o melhor fundo para mim. E qual é o melhor fundo para você? Depende, porque vai depender da sua escolha, da sua estratégia e do seu perfil, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau!